Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Inteligência artificial é o tema do nosso ADEPAD Podcast de agora. E trago para este tema especialistas nessa área, Gustavo e Eduardo. Bem-vindo, Du. Muito obrigado. Antes de tudo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ceder esse espaço para a gente. É o nosso primeiro podcast. Eu sou o Eduardo, especialista em AWS. Eu sou o Gustavo, especialista em produtividade e qualidade. Muito bom, bem-vindos ao nosso podcast. Então aqui obrigado. nós, apesar de estarmos em um ambiente de patologia das construções, construção civil, engenharia, arquitetura, estamos com profissionais que não são da área de engenharia, arquitetura e construção civil, correto? Sim, Isso. Tá. Nós somos engenheiros, né? Mas é engenheiro de produção e engenheiro mecânico. Exato. Perfeito. E como que você, Gustavo, conheceu o Eduardo? Então, a gente se conheceu na faculdade, né? Que a gente fez uma extracurricular na faculdade. Então, a gente fez Fórmula SAI, chama, né? Que é uma equipe de corrida de alta performance. Então, a gente construía, na verdade, desde o começo, né? Na realidade, a gente fazia o planejamento de tudo, de onde comprar as peças. Então, a gente fazia a construção do carro em si, né? Desde a parte de chassi, suspensão. O motor a gente calibrava ele, mas era básico. Mas o restante era a gente que fazia na faculdade mesmo. Então a faculdade disponibilizava uma grana pra gente investir nesse carro e competir aqui no Brasil. E também a gente foi para os Estados Unidos, em Michigan, também em 2014. E se eu não me engano foi em 2017 ou 2018 também que foram para os Estados Unidos também competir o Mundial lá. Exato. Então foi assim que a gente se conheceu. Exato. Em competições da faculdade, você gostava dessa área, meu amigo? Sim, eu sou engenheiro mecânico. Sempre Mas nessa gostei área dessa de parte. competição, né? De Sim. carros e tudo mais, porque você não trabalha com isso. Não, completamente diferente. Mas na época, essa era a ideia? Era trabalhar com Eu nesse queria seguir mercado? carreira na engenharia mecânica. Quando eu estava me formando, a engenharia mecânica estava numa alta. A gente entrou na faculdade em 2013, então engenharia mecânica estava bombando na época, estava muito bom o cenário, né, para a saída da faculdade. E acontece que depois o cenário começou a degringolar e eu repensei um pouco minha carreira assim que eu me formei e migrei para a área da programação. Entendeu? Mas meu objetivo durante a faculdade era seguir carreira na engenharia mecânica. Então nós temos engenheiro de produção, engenheiro mecânico, trabalhando na área de programação e nesse suporte para as empresas. Vamos conversar muito. E nisso vocês se especializaram também em inteligência artificial. Sim. Sim, é um caminho que a gente está seguindo agora. Gostei. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu sou o tio Fê, né? Então, eu e algumas tecnologias, algumas coisas, eu vou me adaptando e tentando tirar pelo menos uma porcentagem mínima de tudo que tem para oferecer. Estou aqui com o equipamento, eu vou apertar aqui, que ele vai captar o que nós estamos falando e vai produzir, né? Inteligência artificial produz ali um resumo como se fosse uma ata de reunião com os principais pontos de tudo que nós conversamos aqui. Vamos ver como é que isso vai acontecer, depois eu vou ter aqui o resultado final. Bacana. Topam? Topo, certeza. Com certeza. Isso aí também a gente usa na nossa empresa, que isso é essencial na realidade numa reunião, porque o Cloud ele faz, além de
resumo, né, ata, ele faz os próximos passos que você deve fazer, e tudo via inteligência artificial. Na realidade, ele usa o ChatGPT para fazer esses resumos, dá para fazer um mapa mental também, então é bem completo isso aí, cara. Trabalha aí, Plaud, enquanto a gente trabalha aqui, potencializando as nossas atividades. Eu creio que um dos grandes pontos da inteligência artificial é potencializar as nossas habilidades, né, e a nossa capacidade de produção. Seria isso? Com certeza, com certeza. Ela tira bastante o gargalo para algumas tarefas do dia a dia, principalmente as tarefas mais rotineiras. Então, um exemplo prático que a gente aplicou em um dos clientes, a equipe de RH tem muita demanda com relação a questionamentos depois do envio do Olerite, o pagamento do valor, né, mensal ali, e muitas vezes eles não entendem por que foi descontado um determinado valor da minha folha de pagamento. Então, o que a gente fez? A gente montou um agente, tá? Então, assim, a gente não constrói IA. A gente utiliza as IAs que já estão prontas, tá bom? Deixando bem claro isso. Porque construir uma IA do zero é muito custoso, tá? Principalmente por causa da quantidade de dados que você precisa para treinar ela. Mas, basicamente, a gente consome o ChatGPT, a gente fala, olha, você é um agente, o seu nome é tal, e a gente precisa que você faça a validação do Olerite da pessoa dependendo do questionamento que ela realizar. E aí, basicamente, a pessoa fala, pô, eu tive um desconto de tantos reais, por que isso aconteceu? Aí ele pega o Olerite, pega o que está armazenado em base de dados, né? Então, na verdade, está no Google, o Olerite, no Google Drive, ele coleta essa informação lá, pega o PDF daquela pessoa, pega o ponto daquela pessoa, pô, você faltou determinado dia. Pelo fato de você ter faltado nesse dia, você perde o final de semana remunerado, entendeu? Porque a gente está lidando com CLT. E a partir disso ele faz o cálculo e demonstra para a pessoa o motivo daqueles descontos, entendeu? Perfeito. Então, assim, sem ter um atendente humano fazendo tudo isso, tá? É uma empresa que tem quase 200 colaboradores hoje, tá? E vocês utilizam muito isso na empresa de vocês. Vocês são sócios da empresa. Sim. INS. Isso. Ok? Isso, é isso aí. O que seria a INS? O que ela faz de soluções aí? O que vocês promovem para o mercado? Cara, hoje a gente promove eficiência produtiva. Então, na realidade, a gente verifica quais são os processos da empresa, né? E aí, com essa verificação, a gente tem um cenário da empresa por um todo. Então, a gente faz esse mapeamento, verifica quais são os gargalos da empresa. E aí, depois dessa verificação de gargalo, a gente faz uma matriz de priorização para verificar quais são os pontos que a gente precisa atacar primeiro, né? Para trazer mais eficiência para a empresa com menos custo. Então, a gente acaba usando a IA, né, na parte do pós-processos. Então, a gente fez o mapeamento do processo, tudo, verificou quais são os projetos que a gente deve implementar na empresa. E aí, com isso, a gente consegue separar nossas demandas. E aí, com isso, a IA ajuda a gente pra caramba. E o Eduardo pode explicar até melhor, né? Porque ele é o especialista nessa parte. Mas, basicamente, a gente usa a IA para desafogar o nosso trabalho. Por exemplo, ao invés da gente ficar contratando freelance ou contratar pessoas em si, a gente acabou tendo o nosso processo vinculado com a IA. E aí, com isso, a gente conseguiu reduzir, né, esse custo de pessoas ou freelances ou software, alguma coisa do tipo, só com a IA. Então, a IA ajuda, além de ter mais eficiência na empresa, ela ajuda em outros aspectos, né, que o Eduardo pode até explicar um pouco melhor. Um caso prático que a gente usa na nossa empresa no dia a dia mesmo é quando a gente tem um lead, tá? Ele está interessado no nosso trabalho e a gente vai fazer uma proposta, um orçamento ali para ele e vai entregar uma proposta, né? Então, a gente tem algumas propostas, a gente trabalha com diversos ramos, né? Então, a gente tem alguns clientes na engenharia civil, alguns clientes na área financeira, alguns clientes de varejo. Então, a gente, pelo fato da gente trabalhar com processos, a gente consegue
descaracterizar um pouco o negócio, entendeu? Porque no final das contas tudo vira um processo pra gente. Então a gente pega, por exemplo, eu tenho uma proposta, eu tenho que fazer uma proposta para um cliente que é da engenharia civil. Legal, eu tenho um monte de proposta já pronta. Eu pego essas propostas, alimento a inteligência artificial para ela pegar o padrão de texto, a linguagem que a gente usa na proposta. Eu explico para ela qual que é o novo cliente e peço para ela, passo os valores já e eu falo, cara, gera a proposta para mim. Ela gera a proposta, eu pego aquela informação e depois eu vou só mudando os pontos necessários, ou um texto que eu não achei tão legal, ou ficou cordial demais, a gente deixa um pouco menos. Então a gente vai fazendo esse ajuste, entendeu? Vai humanizando um pouco o trabalho que a IA já fez, mas só que como a gente está em 2 pessoas hoje, no trabalho braçal mesmo, isso acelera bastante o nosso negócio, entendeu? Perfeito. Vamos tirar um pouquinho a IA da jogada agora, tá? A INS. Para, por exemplo, os escritórios de engenharia, para as empresas da construção civil, para o varejo, como você disse, né, para as financeiras, basicamente, o que vocês têm entregado de soluções? Vamos lá. Como o Gu falou, a gente faz todo o mapeamento, então a gente conhece a empresa por um todo, como é que a informação flui dentro da empresa, tá? Desde a chegada até a saída dessa informação, ou a conclusão de um projeto, por exemplo. Então, um cliente novo entrou na empresa, legal. Como é que ele entra? Quem que atende ele? Quem que faz o primeiro atendimento? E assim por diante. Depois do primeiro atendimento, qual que é o ciclo dele na empresa, entendeu? Até ele encerrar ali ou o projeto ou o trabalho que ele orçou com a empresa, por exemplo. Além disso, a gente, enquanto o Gu está fazendo o mapeamento, a gente oferece alguns outros serviços. A gente também faz automação de processos, tá? Centralização de dados e a gente cria agente também para as empresas, tá bom? Agentes de IA. Na centralização de dados, que na maioria das vezes é um ponto-chave para algumas empresas, o que acontece é muito comum hoje você ter trabalhar com mais de um software. Então você tem Google ou Microsoft para gerenciamento de arquivos, conversa, e-mail, profissional. Aí eu tenho o Drive, que pode ser do Google ou da Microsoft também, tanto faz. Eu tenho o meu gerenciador de tarefas, pode ser o Monday, o Asana, pode ser qualquer software de gerenciamento de tarefas. Eu tenho o meu software de ponto, por exemplo, para saber quais colaboradores trabalharam naquele determinado dia. E aí a gente centraliza essa informação na AWS, né, no nosso ambiente. A gente centraliza toda aquela informação numa base de dados, tá? Então eu começo a pegar as informações de cada software, centralizo, e aí é um trabalho a 4 mãos. Eu falo, olha pessoal, para eu conseguir linkar o ponto dessa pessoa que trabalhou nessa obra, eu preciso criar um código daquela obra para eu conseguir me comunicar com um software da obra em si. Então, que tem o meu cronograma, por exemplo, entendeu? E aí a gente começa a trabalhar tudo isso para conseguir conectar todos os dados e aí a gente gerar valor por meio de um dashboard, por exemplo, gerencial, onde você tem toda... Como é que eu falo? A gente centraliza as informações da empresa em um lugar só, literalmente. E aí a gente sai com o dashboard. Agora, Gustavo, quais dores que os clientes chegam para que vocês tenham essa resposta entregue pela solução de vocês? Vou simplificar Sim. até a situação. É tecnicamente incrível. Mas, assim, o que faz alguém buscar um ar-condicionado? Né? A pessoa está com calor, está no estado com calor, e aí ela vai buscar um ar-condicionado para ela ficar refrigeradinha, bonitinha, né? Ou no frio ficar aquecida, se tiver aquela capacidade também de aquecimento. Quais você tem visto as dores das empresas a ponto delas precisarem da solução de vocês? Olha, eu acho que 100% das empresas que procuram a gente para os nossos serviços é por conta dela ter crescido muito, tipo, exponencialmente, e aí com isso ela não teve aquele crescimento organizado, né? Então, com isso, acaba que a galera vai crescendo, óbvio, empresário tem que pensar nisso no começo, fazer caixa, etc. Só que aí, nesse meio, né, do processo, os processos ficam jogados, né? Aí não tem dono no processo, e aí a gente chega na empresa, faz o mapeamento e já distribui os donos de cada setor. Então, ó, esse setor aqui vai ser o diretor de marketing, por exemplo. Esse setor aqui vai ser tal pessoa responsável para
ter esse processo organizado e sendo cumprido, né? Porque não adianta a gente também fazer o mapeamento do processo e entregar para o cliente, beleza. Aí ele vai falar, não, e aí? Então a gente tem que ter a implementação desse processo, né, para conseguir gerar mais eficiência para a empresa. Então, todas as empresas que vieram procurar a gente foi para ter mais eficiência com, acho que 100% das empresas, eles, ao invés de demitirem os funcionários, eles realocam eles, né, para outros setores, então eles não têm esse gasto de recrutamento e seleção, gasto com tudo, né, em si, da pessoa. Então, eu acho que o ponto-chave aí é a eficiência. Eles procuram a gente por conta da eficiência operacional deles mesmos. A DePaty, ela é educação, networking e empreendedorismo. E essa busca, às vezes até necessidade de nós construirmos empresas, até, vamos pensar assim, né? A gente chegou numa certa idade e começamos a falar na nossa época, né? Chegamos. Chegamos. Mas quando jovem, quando criança, quando jovem, o estímulo era você trabalhar para grandes empresas. Sim. Não se pensava em construir novas empresas. Ou você trabalharia de maneira autônoma, então você faz o seu trabalho, ou você iria trabalhar em grandes empresas. Sim. E fazer parte dessa empresa. A necessidade acabou gerando, pela falta de oportunidade, a obrigatoriedade de construir aí diversas novas empresas, de muitos profissionais que não pensavam em ter uma empresa. Fato, também vocês veem isso no mercado? Sim. Não é verdade? Mas totalmente verdade isso aí. Natural. E dentro desse processo, nós somos técnicos, cada um no assunto. Pode ser técnico que sabe fazer muito bem um bolo, ou que sabe muito bem cuidar de processos, ou construir, ou qualquer outro cenário de serviços. Vamos organizando aqui a nossa parada. Vamos chegar na IA e como que ela pode... Porque se nós não entendermos o propósito, o motivo de usar algo, nós não vamos usar de maneira adequada. Sim. Não vamos extrair na essência tudo que a gente precisa e pode fazer. Nesse processo, nós aprendemos a fazer bolo, aprendemos a cuidar de processos, aprendemos a cuidar de obras, mas não aprendemos a construir empresa. Não aprendemos. Não temos essa formação. Para falar a verdade até, a nossa geração vai ver de longe um Sebrae falando de empreendedorismo e organizando ali de longe. Não é verdade? Sim. Só que não era algo de vida, de carreira, de estímulo, às vezes até dentro de casa, de organização e tudo mais. E, de repente, nós nos vemos com o CNPJ aberto, não é verdade? Uma empresa chamada Eupresa. Então, você tem vários bonés, você é o entregador, é o executor, é o vendedor, é todos os processos, faz parte, né, de todo negócio que começou do zero, ter esse tipo de necessidade, faz parte. E vamos que vamos. Ok. Nisso, e a gente orienta muito, qual que é o primeiro ponto de uma empresa? Meu amigo, é vender e entregar. Exato. Sim. Vende, entrega, vende, entrega, vende, entrega. Nesse processo, nós somos sozinhos. Ou uma sociedade de dois sozinhos ali. Que normalmente, numa sociedade de dois sozinhos, cada um acaba até cuidando de uma parte. Sim. E essa parte que um cuida, ele cuida sozinho. Ele tem autonomia de ação e de execução. Desde que esteja vendendo e entregando, porque aí você vai conseguindo faturar e vida que segue. Estamos na mesma linha? Sim. Ponto. Certeza. É importante a gente pegar isso porque a nossa área é muito de empreendedorismo. E você vai. Como você é o dono, você é o decisor, você é o executor, facilmente você muda a proposta do jeito que você quer, você dá o desconto que você quer, você sabe o que colocar na proposta, porque você depois vai ter que entregar. No processo de entrega, você toma a decisão que você quer, quem vai fazer, como não vai fazer, se vai contratar, se não vai contratar, se vai atrasar, se não vai atrasar. Você precisa prestar conta para quem? Para você. Então, você está ali já tendo a situação, você já analisa, já toma a decisão. Se você quiser comprar um produto que é o dobro mais caro do que você tinha pensado em comprar na hora da proposta, você toma aquela decisão. Aceita os riscos, aceita ali o desembolso
e vida que segue. Se você vai ter um escritório, não vai ter um escritório, se você vai comprar mais uma máquina, não vai comprar mais uma máquina, vai ter um cloud, não vai ter um cloud, a vida é sua. Ótimo. Isso dá até um certo ponto. Aí que você matou aonde eu queria chegar. Você começa a vender e entregar, você começa a crescer. A dor do crescimento, ela é complexa. E uma vez crescendo, passa ou você não dá mais conta sozinho. Crescer não é só número de pessoas. Sim, exato. Porque se você vendia e entregava, vender e entregar, vender e entregar. Se você vendia e entregava 3 contratos, e agora você vai precisar fazer 6 contratos, para você dobrar a tua produtividade, precisamos de processos. Sim. Porque senão você começa a vender e não entregar, ou a entregar e começar a não ter tempo para vender. Então a dor do crescimento te faz ficar ali tendo que se organizar. E se você ainda for ter pessoas trabalhando, um que seja, 2 e começa, esse crescimento, porque aquela pessoa que está na ponta ali, elaborando uma proposta, ela não tem mais autonomia, se pode dar os 10% de desconto, se orça por 15 mil, por tantos mil, se está certo ou não aquela situação. Então, ou seja, empresa, se você está aí com o seu escritório e já está sentindo a dor do crescimento, é hora de você pensar em organizar os seus processos. Ponto. Seja num caderno, seja no Canva, no Word, no WhatsApp, seja onde você quiser. Exato. Mas, claro, que o ideal da vida seria começar com processos. Só que, na verdade, só se você tiver um investimento financeiro para você... Exato. Alguém te pagar para você começar. Então, a gente começa vendendo e entregando, mas chega um ponto que nós temos que ter processos. Faz sentido? Sim, com certeza. Então, os processos organizam a empresa de qualquer tamanho. De qualquer tamanho. De qualquer ramo, para que ela possa ter mais eficiência. Isso, exato. É exatamente isso. Boa. Porque, chegamos no ponto certo. Porque, e aí, né, vou fazer o link aqui. Com tudo isso que você falou, a IA, ela vem para ajudar a acelerar esse crescimento seu, né? Então, ao invés de você, sei lá, ficar quebrando a cabeça com um monte de planilha, um monte de coisa, você pode conversar com o ChatGPT, por exemplo, e expor tudo que você tem na empresa, tudo, e ver quais são as opções que ele dá lá para você. Isso só para você ter um norte, né? Não é para também pegar e usar, tipo, como Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não, potencializar a nossa ação. Um exemplo, eu uso o básico do básico da IA, tá? Dente de leite. Mas uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, eu começo a fazer reuniões, a apresentar o que nós estamos falando, a apresentar os assuntos e tudo mais. Ótimo. Só que eu não faço uma apresentação de slides. Por quê? Porque eu não estou com tempo suficiente para assim fazê-lo. Estou ali trabalhando, entregando, vendendo, fazendo, tudo mais. Então, eu faço apresentações sem uma apresentação mais organizada. Ok, você começa a crescer, você começa a sentir falta disso. Você começa a falar, opa, estou perdendo eficiência por não ter esse tipo de apresentação. O que você poderia fazer? Não consigo, ou eu organizo meu tempo e gero esse tempo, mas às vezes você não consegue, ou você vai ter que contratar alguém para fazer. Como vocês fizeram, um freelancer, ou ter alguém na sua equipe que faça as apresentações. Estou falando um exemplo muito simples, mas para a gente entender no contexto completo. Mas aí vem uma inteligência artificial que fala, olha, se você colocar aqui as suas informações do jeito que você tem, um áudio, um seu texto, as informações que você já escreveu lá no passado, o laudo que você já escreveu, coloca aqui para mim. E eu te ajudo com essa apresentação. Então, o que você gastaria 5 horas fazendo uma apresentação, ela te entrega, você faz o processo inteiro em 10 minutos. Em minutos, exato. E aí você vai gastar mais uns 15 minutos conferindo, avaliando e pronto. Numa redução de tempo absurda, com eficiência, você tem um tipo de ação. Outra, por que eu adquiri o Cloud? Né? E não é propaganda, apesar que se chegar em alguém da Aplaude e quiser nos aplaudir, enfim. Por causa das aulas.
Eu monto aulas na pós-graduação e dou um final de semana inteiro de aulas. E eu fiz já esse teste, ficou muito bacana. E eu monto os slides. Muitas vezes os slides não têm um carregado de textos, né? Ele tem itens, fotos, imagens, recortes, e na aula nós vamos expor a nossa experiência e a nossa teoria sobre aquele assunto da aula. Sim. O que eu fiz de teste? Coloquei do lado, apertei para gravar, gravou a sexta-feira à noite, no final eu peguei a transcrição, joguei, coloquei no chat GPT e pedi para organizar essas informações que eu tinha passado. Faz sentido isso? Sim, e aí ele transformou num texto técnico, com certeza, daquilo que eu tinha falado. Aí eu revisei esse texto técnico para estar condizente com o que eu tinha falado e entreguei para os alunos uma apostila técnica da aula que foi ministrada. Então eles têm agora um resumo técnico escrito, os slides e a aula gravada. Então a gente potencializa. Se talvez eu tivesse ficado mais um final de semana escrevendo o texto técnico, não, eu falei o texto técnico e transformou naquele texto. Basicamente, a gente poderia resumir isso, a inteligência artificial, nessa eficiência dos processos, Eduardo? Sim, com certeza. Tanto na redução quanto em aumentar o valor do seu trabalho mesmo. Então você consegue entregar mais em menos tempo e potencializando a sua entrega. Então, como você falou, hoje eu entrego um slide, faço a minha aula. Enquanto antes o aluno ia ter só o slide, hoje ele tem um slide mais um documento técnico que você passou para ele. Por quê? Porque a IA te auxiliou nisso, entendeu? Sem você ter que dedicar mais horas para o que você estava fazendo. Lógico, você dedicou, em vez de horas, minutos ali, revisando todo o texto que ele já construiu para você. E a partir desse texto, você gera um Word ali, vira PDF e passa para a galera, por exemplo. Então, você aumentou a qualidade da sua entrega, entendeu? Mas gastando poucos minutos para isso. Então, a IA, eu acho que ela não só reduz o tempo de entrega, mas ela potencializa, porque você tem tempo para fazer outras coisas. E quando a gente fala de IA, muitos vão falar de ChatGPT. Mas IA se resume a ChatGPT? Não. Nem um pouco, né? Nem um pouco. O ChatGPT, ele usa um modelo, tá? Sendo bem direto ao ponto, que ele tenta prever qual que é a próxima palavra que vai aparecer para você. Ponto, tá? Isso é um modelo. Tá? Existem infinitos outros que você pode usar para análise de dados, previsão de chuva, por exemplo. Então, fazer um forecast de valores, tá bom? E que nada mais é que uma previsão também. Então, assim, a IA ela é muito ampla, tá? O ChatGPT, ele é um pouco do que existe de IA hoje. Ele ficou muito conhecido porque foi uma grande revolução, é uma revolução que a gente está vivendo com o poder que ele consegue entregar, entendeu? Imagina que o ChatGPT, basicamente, ele pega um monte de documento, aprende em cima desses documentos, tá bom? E aí, justamente para calcular a próxima palavra, dependendo do tipo de contexto que você está inserido, ele consegue fazer isso com maestria. Então, por isso que você consegue conversar com ele como se fosse um chat. Porque ele entende o contexto que você está falando, ele sabe onde procurar informação ali na base de dados criada, e a partir dessa base de dados ele vai te respondendo palavra a palavra o que foi treinado para ser feito, entendeu? A forma que ele foi treinado para ser feito. E lógico, e ele tem uma inteligência, digamos assim, própria que você consegue limitar o que ele pode ou não fazer, entendeu? Isso é bem bacana. Então, assim, o ChatGPT, ele é um pouco do que existe de IA, tá? Um pouco mesmo, mas só que muito bem implementado, com escalabilidade e que você consegue trazer uma realidade completamente diferente para quem usa, entendeu? É a grande porta de entrada pro IA, vamos chamar assim. Exato, você não fica fascinado sabendo a previsão do tempo daqui 2 semanas, mas às vezes tem IA ali no meio, entendeu? Você não fica fascinado em ter um gráfico no seu dashboard que prevê o quanto você vai faturar nos próximos 15 dias, por exemplo. Mas só que o ChatGPT te fascina. Por quê? Porque ele te traz muito mais conhecimento e informação do que essas outras tecnologias. Mas só que não desmerece as outras tecnologias, entendeu? E qual que é o risco do uso do ChatGPT sem um treinamento básico?
Eu acho que o risco é... Vamos usar a programação, um exemplo da programação. Se você joga um código lá, por exemplo, ou você fala para ele, eu quero fazer o compilado das faltas da empresa que é meu cliente, por exemplo. Aí ele vai lá, vai jogar o código para você, e se você não tiver um treinamento ou uma experiência básica em código e etc., você acaba usando uma informação que às vezes ela vem errada, né? E com isso, essa informação que você joga lá, às vezes pode até dar um erro no seu programa, por conta de você não ter esse conhecimento. Então, é o que você falou. A IA, ela é um potencializador, entendeu? Ele vem para te ajudar. Não é para, tipo, sanar todos os seus problemas da vida, entendeu? Então, tipo, você tem que saber o mínimo possível do que você está escrevendo para, assim, acreditar e conseguir, né, rever tudo que a IA te oferece, entendeu? Então, eu acho que basicamente é isso. Se você não tiver um treinamento ou, né, experiências anteriores, né, do que você está escrevendo, você pode acabar caindo nesse conto aí, de você tá achando que tá certo, mas se você colocar no programa ou no código ou alguma coisa do tipo, você vai ver que vai dar errado, e aí você vai falar, pô, o que deu errado, né? Se você não sabe o que você está pedindo para ele, né, responder. Então, eu acho que é isso, né, Eduardo? Sim, tem esse caso. Tem outro caso que programação... Bem, em resumo, se entra informação errada, vai sair informação errada. Se entra informação correta, vai sair informação correta. Se tiver um bug, aí você tem que resolver. Então, o que acontece é o seguinte. O ChatGPT, ele é alimentado com uma quantidade absurda de informações, tá? Justamente para ele poder te responder com certo conhecimento sobre o assunto, tá? Então, e lá no meio daqueles arquivos, lógico, tem informações incorretas, entendeu? Mas só que, com certeza, o time deles, de qualquer IA, tá? Não é só o ChatGPT, eu tô falando da OpenAI, que é o ChatGPT, detentora do ChatGPT, Anthropic, Perplexity, que é pesquisa com IA. Então, o que acontece? Eles já fazem uma tratativa em cima das informações. Mas só que existem informações que podem ali estar incorretas, entendeu? Ou ter um viés, tá? O problema da IA é o viés. Então, o que acontece? São dois casos ali. Ou você faz uma pergunta, por algum motivo ele cai numa informação incorreta e te passa uma informação incorreta, tá? Ou existe o viés. O que é o viés? Vamos supor que... como é que eu falo? É até um pouco difícil de conseguir expressar isso, mas ele aprende com o ser humano. Então, se eu pegar um cara que ele é arrogante, ele faz o texto sempre arrogante, ele escreve, vamos dizer, eu vou treinar a minha IA com uma conversa de WhatsApp. A pessoa é sempre arrogante com a outra pessoa. Se eu treinar com essa pessoa que é sempre arrogante, a IA vai ser arrogante comigo. A resposta que eu vou receber vai ser sempre uma resposta arrogante. Por quê? Porque ela tem um viés. Entendi. Ela aprendeu com uma pessoa que é arrogante. Entendeu? Ou a mesma coisa, se você tiver uma pessoa educada, ela vai ser educada comigo. Isso é um exemplo besta, tá? Mas só que quando eu falo o viés ele começa a ficar preocupante quando a gente trabalha com política, por exemplo, entendeu? Onde a gente tem, digamos assim, direita e esquerda e às vezes a IA pode pender para um lado ou para o outro, entendeu? Preconceitos, exatamente. Então, o que existe de problema hoje, principalmente, acho que com a IA, são esses dois. A informação que pode estar incorreta, e você recebe aquela informação acreditando que ela está certa, e também a parte do viés. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos organizar aqui o uso básico para o nosso pessoal, que é o ChatGPT, que seria esse grande chat para nós buscarmos informações. Teria alguns outros que são comumente usados como chat? Sim, a gente tem diversos. A gente tem o Grok, que é do Twitter, que hoje é o X, né? Então, do Elon Musk. Tem o DeepSeek, que é uma inteligência artificial chinesa, bem competente. Né? O Gemini, né? Acho que é da Google, é esse? O Gemini é da Google. Você tem...
Cara, hoje já trabalham ficou... com essa ideia de chat. Tem o Adapta, que é bem bacana para quem tá começando. Que o Adapta ele faz uma junção de quase todas as IAs que tem no mercado. Tem você empresas pode... que trabalham com os que já existem e trazem uma experiência diferente ali. Isso. Exato. Tá. A gente aderiu ao Adapta quando a gente entrou, deu esse passo, né, no mundo das IAs. Justamente porque ele tem uma parte de cursos. Então, você paga pelo curso e recebe a IA. Então, é maravilhoso para quem está começando, porque ele te ensina... Precisa de conhecimento técnico. Não, ele te ensina a utilizar a ferramenta. Exato, exato, mas específico para aquela ferramenta. Quando surgiu o Google, ninguém sabia usar o Google. Hoje é o nosso dia a dia. A IA já está se tornando o nosso dia a dia. E o grande problema seria... E eles ensinam o melhor jeito de você conseguir tirar o proveito da ferramenta. Isso que seria usar... O chat GPT, quando eu falar o chat GPT aqui, seria qualquer outro chat. O chat de uma IA. Seria usar um chat como a gente usa o Google. Acho que esse é o primeiro grande erro que a gente acaba tendo, né? É usar... Só que o chat não vai dizer, oi, eu não sou o Google, faça diferente. Não, ele vai te responder. Ele vai responder aquilo que você queria saber. O que eu tenho encontrado de testes, de ensaios e tudo mais, é uma questão... de que o chat, cara, ele parece que ele é programado para te dar informação. Não importa qual seja. E ele dá informação errada com uma capacidade de convencimento, com um olhar de credibilidade que você fala, que eu já fui pesquisar. Né? Falei, eu não conheço isso. Não conheço essa norma técnica que trata disso. Você pergunta, talvez assim... Qual as principais normas técnicas para revestimento? Ele dá algumas normas que o nosso sonho era que tivesse. A norma 17.20.22, que trata de inspeção de fachadas e que traz essa norma, conceitos importantes que te ajudam e tal. Falo, meu Deus. É o delirou. A gente chama isso. Esse é o isso termo. Não existe, na verdade, isso é um sonho. A gente gostaria que tivesse. Será que já não inventaram? Deixa eu pôr aqui no ABNT, norma tal. Não existe. Isso chama-se, então... ele delira. Ele delirou. O que acontece é o que eu falei, ele calcula a próxima palavra. Por algum motivo, no algoritmo que ele usa para calcular a próxima palavra, ele se embanana. Alguém escreveu, meu sonho é escrever uma norma técnica sobre isso, ele pegou aquela informação... Exato, e aí falou, ele te traz criada. Isso. Pode ser um exemplo, tá? Mas só que... Por algum motivo, ele entrou num caminho meio tortuoso ali no pensamento dele e ele te passa, de fato, uma informação incorreta. Lembrando que o ChatGPT ele tem uma quantidade de palavras que ele consegue trabalhar e raciocinar em cima delas. Então, se você tem um chat muito extenso, pode ser que do nada você vai perguntar alguma coisa relacionada à sua primeira ou segunda mensagem, ele já não sabe mais responder. Ele se perde. Por quê? Porque ele tem um limite ele tem uma capacidade de inteligência. Ele tem uma memória. A memória dele não é bem abrangente, é bem ampla, você consegue colocar quase um livro de informação ali, mas só que dependendo da quantidade de informação que tá rolando no chat ali, ele começa a delirar. Então tem esses lados. E o engraçado, né, que quando você vê que tá errado, você fala, não, você tá errado, aí ele responde, é verdade, então segue aqui e aí eu fico... E delira de novo! Aí você fica se perguntando, caramba, será que foi a minha informação que eu coloquei, que tá... Né? Então assim... Em chat, GPT ou similares, não é para utilizar 100% das informações sem você checar o que está acontecendo. Correto. Normal. Por isso que a gente fala que a inteligência artificial ela vai servir para potencializar as nossas habilidades. E não para gerar habilidades do nada, e a gente passar isso como se fosse uma informação nossa, sem a gente ter conhecimento claro sobre aquilo. Entende? A gente tinha essa preocupação no Wikipedia, né? Sim, exato, porque qualquer pessoa pode editar. Qualquer pessoa colocava lá e, de repente, a sua fonte é do Wikipedia. Não é uma fonte de fato. Então, para essas fontes, tem essa dificuldade. E aí eu aprendi, falando aqui para o nível básico, para esse primeiro bloco do nosso papo, que o grande segredo de você extrair boas informações de qualquer um desses chats, e a gente sempre acaba falando chat GPT, porque... o mais usual, começou, na minha opinião, até tá virando até um nome, né? O chat GPT da Google, o chat GPT de não sei o que lá, né? Como se fossem as marcas e tudo mais. Natural, né? Dentro desse caminho, são a criação dos prompts. O prompt virou uma palavra já
Daqui a pouco virou verbo, né? Eu prompto, você prompta, nós promptais. Já daqui a pouco tá assim mesmo. É isso aí. Então, os tal dos prompt. O que seria o prompt, meu amigo? É o texto, é a mensagem que você envia. Nada mais do que isso. É a sua mensagem, tá? É a pergunta que você faz. É, a pergunta ou mensagem, tá? E existem algumas estruturas básicas ali para você conseguir tirar maior proveito da ferramenta. Eu vou apresentar aqui de maneira bem sucinta, tá? Um prompt que eu costumo fazer. Peguei um pouco dali do curso do Adapta. Mas basicamente você explica, você pode dar um cargo para IA. Então você fala, ó, você é um especialista em determinado assunto. Uhum. Por quê? Porque você está selecionando uma área do conhecimento dele muito específica. Ele vai pesquisar... Na base de dados dele, ele vai pegar a área daquele conhecimento que você está falando que ele é o especialista. Então, primeiro você diga pro chat o que ele tem que ser. Isso, exato. Você é um engenheiro mecânico, por exemplo. O melhor engenheiro mecânico do mundo. Você fala ser um especialista, você não precisa ser... Não precisa delirar muito nisso. Você pode só colocar senão ele acredita. Sendo bem direto ao ponto, porque ele entende. Para ele selecionar um pouco a área do conhecimento dele. Você fala quem ele é, você explica o que você deseja fazer ou o que você precisa que ele te auxilie e responda. Passa informações básicas, então... Um pouco do conhecimento que você sabe que ele vai precisar para poder te responder essa informação, então um documento que você tenha, forneça conhecimento para ele. Adiciona um documento ali e fala, olha, eu quero fazer a proposta para determinado cliente. Legal, tô 5 propostas que eu já fiz. Por quê? Porque ele vai entender um padrão de texto, ele vai entender a estrutura do documento. Pô, tem sempre esses mesmos tópicos, porque é travado, entendeu? Então ele já sabe disso, ele aprende isso na hora. Entendeu? Então, forneça conhecimento, fale como você quer que ele te responda. Eu quero uma tabela, eu quero uma lista ordenada, que aí ele coloca o tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? Como você quer que ele te responda, isso é importante. E sempre, se você precisar de uma observação, coloque lá. Então, não faça, evite falar não faça, mas olha... não pense dessa maneira para que a gente não... Para você poder me responder melhor. Então você começa a cercar um pouco o que ele vai te responder, entendeu? Não vá por esse caminho, vá por esse. Então você dá uma instrução bem clara ali para ele. E na hora que ele vai processar tudo isso, ele te dá uma resposta muito mais certeira na forma que você quer receber. Se você quer uma tabela, vai ser uma tabela. Se você quer uma lista, vai ser uma lista. Se você quer um texto curto ou longo, vai ser um texto curto ou longo. E assim por diante. Então, é uma estrutura básica ali de prompt que você pode adotar, tá? Que funciona bem, tá bom? Perfeito. Então, basicamente é isso. Saber passar as informações melhora muito o resultado. Sim. Se a gente for resumir aqui, acho que eu vi você já dizendo uma história sobre isso. Por exemplo, se de repente a gente está lá em casa, bateu aquela fome e eu quero fazer ovo. Eu vou perguntar para o chat GPT como é que faz um ovo. Se eu perguntar para o chat GPT, como é que faz um ovo? É isso aí. É assim que se pergunta? Não, ele não... Você pode fazer ovo de diversas maneiras. Quiçá ele vai responder que é da galinha, né? Você vai ter que explicar para ele, dar o contexto para ele. Falar, ó, eu tô querendo um ovo mexido, mas nessa especificação tal. Aí você dá o contexto para ele, aí ele vai te dar a receita lá de como é feito, quantos minutos tem que ficar, qual é a temperatura que tem que ter. Pergunta pro chat aí. Quero fazer o ovo. Me ensina para ver como é que sai. É isso aí. É verdade? É isso aí. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Você vai ver que é uma resposta muito abrangente. É genérica. Porque você não deu um contexto, você não sabe o que é fazer um ovo. Boa tarde, você acha é sim, legal. já saiu um estudo. Já saiu um estudo que comprova que se você for educado com ele, a resposta melhora. Porque dê bom dia e boa tarde para a sua IA. Agradeça a ela. Agradeça ela quando ela te responde um negócio bacana. Se ela errou, não seja ignorante, não xingue ela, porque, de novo, tem a parte do viés. E ela aprendeu com o ser humano. Quando alguém te xinga, quando alguém te trata mal, você normalmente não tem uma resposta bacana para essa pessoa.
Quando você trata bem a pessoa, pô, ela sempre vai estar sempre aberta ali para você, entendeu? Então, você... Já saiu um estudo que comprova isso, tá? Se você tratar bem a IA, ela te responde melhor. E tem diferença se eu escrever ou se eu falar naquele chat? Não, ele vai, só te explicando, ele vai transformar o que você mandou de áudio em texto. Né? Ele transforma o que você mandou de áudio em texto e processa esse texto que foi gerado. É que é muito conversar. Vamos ver, será que dá para sair aqui? Bom dia, tudo bem, Eflorescência? É o nome da minha. Bom dia, Felipe. Como você tá? Eu estou bem, você está bem? Estou bem também. Obrigada. Como posso ajudar hoje? Eu quero fazer ovo. Me ajuda, como eu faço um ovo? Claro, vamos lá. Primeiro, coloca uma frigideira no fogo médio e adiciona um pouco de óleo ou manteiga. Quando estiver quente, quebre o ovo na frigideira. Deixe cozinhar até as claras ficarem firmes e a gema no ponto que você gosta. E pronto. Você gosta da gema mole ou dura? Você viu? Mas eu quero ovo cozido. Ah, ovo cozido. É simples. Coloca o ovo numa panela com água e leve ao fogo. Quando começar a ferver, conte de 7 a 10 minutos, dependendo do quanto você quer a gema firme. Depois é só descascar. Fácil, né? Excelente, muito obrigado. Você foi sensacional. Que bom que gostou, Felipe. Se precisar de mais alguma coisa, tô aqui. Muito grato. É um exemplo viu? bom. É um exemplo bem bacana. Ele foi genérico na primeira resposta. Né? Necessariamente, ela não perguntou que ovo. E ela já entendeu que era ovo de galinha, mas será que ovo de pato? Não, nem sei se pode comer. Pode comer ovo de pato? Não sei. Pode, né? Ah, não tem ideia. Você já comeu ovo de pato? Não tem ideia. Mas alguém já comeu ovo sim, de eu pato? também não. Ovo de avestruz, por exemplo. Não, é porque eu vi alguém falando na televisão aí que comeu ovo de uma outra ave aí, e aí deu problema, né? Porque tem a ave que não pode comer ovo, porque a ave é silvestre. Tem que tomar cuidado com os ovos que você come por aí. De galinha pode. Então ela, já foi no... Depois no entendeu? usual, né? Ela foi no usual. Talvez no que tem mais informações. Exato. Então, se você já dirige a pergunta de maneira mais adequada, melhora. Agora, quais são os riscos do uso desenfreado de um chat GPT ou similares que vocês entendem para a pessoa, para a empresa, para a profissão? Para a empresa, cara, questão de dados. Você está fornecendo seus dados para uma empresa terceira, né? Então, isso é muito bacana. É legal você, nos seus contratos com seus colaboradores, falar que você pode utilizar os dados dele numa inteligência artificial. Muita gente está esquecendo desse passo. A Adapta trabalha isso também. Eles explicam que se você tem uma empresa, coloque no contrato que você pode utilizar os dados daquela pessoa numa inteligência artificial. A galera está esquecendo um pouco dessa parte. Inclusive nos seus contratos até de trabalho. Então, você vai prestar serviço para uma determinada empresa, coloque no contrato que você vai utilizar os dados deles numa IA. Entendeu? Para você não ter risco. E se ele não aceitar, tudo bem. Você só não vai usar a IA para processamento dos dados dele. Entendeu? Você vai ter que ser você e você. Então, e o Google, que é uma belíssima ferramenta até hoje. Né? Então, não podemos menosprezar o que já existe. Sim. Mas, é assim, com relação a IA, coloque no contrato que você deve usar a informação daquela pessoa. Então, vazamento de dado é um problema. Tá? O que mais que eu vejo de problema? O que eu vejo também a galera usar, às vezes só no Ctrl-C, Ctrl-V, que já aconteceu em um cliente nosso. Exato. E o valor que passou para o cliente foi um valor totalmente incorreto, entendeu? Em vez de em real. Exato. Então, assim, tomar cuidado com isso, porque às vezes a galera fica um pouco cega e não... Ela não pensa. Ela não avalia o retorno da ferramenta. Ela pede para a ferramenta realizar uma determinada atividade, uma tarefa, ela realiza, te entrega e você não avalia. Você simplesmente pega aquilo, toma como verdade, né? Você aceita, você não leu, você não sabe o que ela te respondeu. Você nem leu. E vai lá e coloca como um documento da tua empresa. Então... Eu acho que esses dois são os principais pontos aí. E ela responder, lógico, alguma informação incorreta e você tomar como verdade. Entendeu? Poderíamos dizer então o seguinte: nós temos que aprender a usar as IAs como nossas assistentes. Isso. E não contratá-las para serem CEOs das nossas empresas. Exato. Bom, essa aqui, hein? Não, mas com certeza. Porque se você pega o que a IA produz e já entrega para o destino final,
você está dando autoridade de decisão Pra IA. para IA. Exato. A gente normalmente faz isso contratando um diretor financeiro, Exato. contratando um CEO, contratando alguém, e ainda assim a gente ainda tem alguma certa análise. Agora, se nós entendermos a IA como assistente, com muito carinho e respeito, quem já foi aqui estagiário, mas a maior probabilidade de erros que nós vamos ter é na fase de estágio. Sim. E faz tudo certo. porque Lógico, nós tá estamos num aprendendo, crescimento. né? Você não vai contratar um estagiário, o estagiário faz um levantamento, elabora uma proposta e tudo mais, você pega aquela informação e já passa para frente. Uhum. Você não pode dar essa autoridade para quem ainda não tem aquela experiência. Ele é seu assistente, então ele vai. Exato. Você vai sempre conferir antes de passar, porque você que está assinando ali. Então, se nós tratarmos a IA como assistente, nós vamos sempre ter um bom trabalho. Um bom Agora, resultado. eu Um bom tenho resultado. uma outra preocupação com IA, que talvez seja a preocupação do tiozão. Não, vamos lá. Que talvez seja a preocupação daquele que escrevia à mão e alguém ensinou a digitar. Sim. A minha preocupação, eu digo isso para os meus amigos, é que a gente pode perder um pouco a capacidade de pensar e as habilidades de fazer por si só. Se nós usarmos a IA desenfreadamente para qualquer coisa, nós só temos que tomar muito cuidado pessoalmente da IA não ser uma muleta para nós. Exato. E de repente eu não sei mais abrir um PowerPoint e fazer um slide. De repente eu não tenho mais a capacidade de escrever uma página de texto, eu não consigo mais conectar as palavras. De repente eu não consigo mais responder um e-mail diretamente. De repente eu não consigo mais me conectar com as pessoas, elaborar uma proposta. De repente o meu RH não sabe mais conferir um holerite, porque você usou tanto aquilo como uma muleta, sem você analisar, sem você usar. De repente você perde a tua capacidade pessoal de ação. Talvez seja aquele antigo que fale, pô, nós perdemos a capacidade de escrever bem, porque a gente escrevia com letras maravilhosas e de repente a gente tem que só digitar. Será que essa é uma preocupação válida? Com certeza. Isso é um tema que está bem alta, principalmente no universo da programação, onde a primeira coisa que a pessoa faz é abrir o ChatGPT, depois vai abrir o ambiente de desenvolvimento. Então, tá em alta esse assunto. Eu acho que vão começar a sair uns estudos já sobre isso, onde a gente as pessoas, eu acho que é aquilo, a gente veio de uma época que... Escrevia na folha de almaço, né? Exato, não, a gente veio de uma época que era escrita à cara. mão, você não tinha o recurso de gravação, você não tinha o recurso de tirar uma foto. Hoje em dia os alunos às vezes nem anotam no caderno porque tiram uma foto durante a aula da lousa, entendeu? E a evolução vai acontecendo, isso é uma evolução natural. Então, hoje, com certeza, tem aluno que nem rela no caderno. É só por foto e ponto. Por foto e slide. E aí ele já está com a informação que ele precisa ali para realizar os estudos. E a IA é mais uma, entendeu? Que você pode utilizar no seu dia a dia, está disponível. Já existem IAs gratuitas ali para você poder consumir. Claro. O DeepSeek é uma delas. Boa. Então... O que acontece é que já está gerando uma dependência na galera e tem gente que, no universo da programação, que é a minha área, já tem gente que hoje nem programa se não tiver uma IA do lado, entendeu? Você recebe um código de erro, a pessoa, em vez de jogar no Google para entender o que está acontecendo, pegar um Stack Overflow, que é uma comunidade onde as pessoas colocam perguntas e respostas ali, ele pega, joga no ChatGPT, o ChatGPT faz isso, ele nem sabe por que aconteceu o erro, nem sabe qual que foi a origem. Daqui 2 semanas, se acontecer o mesmo problema, ele vai jogar de novo no ChatGPT, porque ele não aprendeu. Entendeu? Ponto. Tem um professor que deu uma aula sobre elaboração de laudos e trouxe essa preocupação, por isso que eu pesquei muito bem, eu de Rafael, e ele trouxe assim, olha, você escreveu ali um parágrafo. Hoje em dia, muitos usam para IA te ajudar na correção ortográfica, Sim. ou no desenvolvimento ali do texto. Auxiliar, né? Como Auxiliar você falou. bastante, bacana, Sim. tá? É diferente você perguntar assim, escreva para mim um texto sobre fachadas. Aí o que ela passa? Não, mas você escreve, às vezes, o texto e, olha, organiza para mim, ortografia. Melhora, tá tudo certo. Sim. Né? Ok. Mas ele falou, olha, se você pegar um texto, e ele instigou os alunos, coloca na IA e fala... Analisa para mim a minha escrita e me mostre
o que eu errei? E aí, de repente, aí, ao invés de só cuspir para você um texto mais bem escrito, ela olha, você errou aqui no plural do sujeito, do verbo, do predicado, você poderia assim... Ela dá as casos especificações técnicas, né? E aí você aprende, e aí você melhora, você aprende com seus próprios erros, Sim. e talvez ela te ajude nesse processo. Também são caminhos interessantes que a gente pode usar? Opa, eu tô Sim. usando bastante para aprender novos assuntos, entendeu? Tem um prompt que eu gosto bastante, que é besta. Me explique determinado assunto como se eu tivesse 10 anos. Porque ela tenta tirar toda a parte técnica, conceitos chatos, maçantes, que às vezes você precisa de um tempo, já precisa de um conhecimento prévio, ela tira toda essa carga e te entrega um negócio muito mais sucinto para pelo menos você dar o primeiro passo. E depois você vai se aprofundando com o mesmo chat mesmo. Então, legal. Obrigado pela sua resposta, agora eu quero me aprofundar nisso aqui. Beleza, e ela vai lá e vai te explicando. Então ela é bem bacana para você aprender assunto novo. De uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque ela tira um pouco a carga da complexidade de vários assuntos. Esse assunto é muito louco, né? Se deixar, eu vou viajar aqui, porque é muito novo. Precisaremos ter outras oportunidades. Claro. Eu quero trazer o seguinte. Se uma empresa quiser hoje, um profissional, quiser hoje, viu esse podcast, eu falo, legal, gostei disso tudo, mas eu não tenho nem o básico, eu gostaria de mudar alguns processos meus, utilizar algumas coisas aqui internas, melhorar algumas coisas aqui. A INS dá suporte para isso, dando Sim. esses primeiros passos e dessa consultoria para o pessoal se integrar, usar os seus recursos ali para IA e vice-versa? Com certeza. Com certeza. Então vai ter aqui um link aqui embaixo para vocês se conectarem com eles, porque isso é importante. Obrigado. E aí eu trago algo a mais. Então eu queria fazer um bate-bola aqui, em qual sentido? Entre vocês, se vocês lembrarem. Para o nosso universo, então vou trazer aqui para a engenharia, para as empresas de consultoria, para as empresas como a Serpol, que é a nossa patrocinadora, para a Yamatec, que está sempre aqui com a gente também, nossa apoiadora. Pense o seguinte, vocês estiveram na FEIPAT, a Feira de Patologia das Construções. Como é que foi a experiência? Boa. Maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi um divisor de águas pra gente, né? Eu acho que foi ali que a gente deu... Mas os caras da tecnologia, da programação, numa feira de patologia, o que tem a ver? Não, é que assim, toda empresa, ela vai ter o processo. Ela é uma empresa, né? Toda empresa vai ter o processo. E todo o processo, ele tem como ser melhorado, né? Então, eu acho que esse foi o diferencial, né? O start, né? A virada de chave nossa... Foi porque a gente teve conexões com diversas empresas de diferentes setores, né, ramos. E aí a gente falou, pô, o problema, não é um problema, mas a dificuldade de toda empresa é essa. É o processo, fazer a validação das coisas via e etc. Então, o que a gente fez? A gente falou, pô, é uma oportunidade da gente expandir nossos clientes, né? Nesse ramo Pra gente... explorar essa área. Explorar a área de engenharia civil, né? Então hoje a gente já gerou frutos pra gente essa feira, até agradeço você aí muito obrigado pelo convite. Mas eu acho que foi isso mesmo, né? O que nós queremos são empresas fortes. Na DEPAT agora, as pessoas podem ser membros, Sim. pessoa física, e aí ter a sua numeração de membro e tudo mais. Mas agora, neste ano, nós lançamos, já começamos um trabalho, vocês vão ver crescendo cada vez mais, de empresa membro. A empresa ser membro da DEPAT. Legal. Tá? Ter o selo de empresa membro. E nós vamos fazer todo um trabalho mais direcionado de apoio às empresas. E a IA vai estar muito presente nisso. Então nós temos que subir o nível do controle das empresas. Nós queremos empresas fortes para o setor. Isso é bom para a comunidade da DEPAT, é bom para o mercado e porque fomenta a nossa... Sim. Então por isso que a gente traz isso. E a FEIPAT, ela é uma feira extremamente técnica. 2026 teremos a segunda edição. Maior, mais robusta, com a FEIPAT Conference, com a Arena Técnica, mas com essa integração gerando a experiência de uma feira com negócios e com conhecimento técnico. E essa integração ela é fundamental. Dentro desse processo, vocês estão mais habituados agora com as dores, com esse mercado das empresas de engenharia. Tá bom, então aí vem o bate-bola. Fora o chat de IA, quais são as IAs que nós temos hoje, que vocês têm mais visto para este mercado nosso da engenharia, da construção civil? Vamos lá.
Eu acho que a engenharia civil, a construção civil já está usando drone, se eu não me engano. Sim. Já está usando drone para fazer som cavo, essas coisas. Mapeamento. Mapeamento. Então, o que acontece? Eu acho que até para trinca já está rolando IA para detecção de trinca, né? Então, você sobe o drone. Há trabalhos para então, isso. Exato. Você não precisa colocar um balancinho ou instalar uma cadeirinha para a pessoa ter que descer, fazer toda a perícia de som cavo, fazer toda a perícia de trinca. Isso ainda está em construção. Até tivemos uma palestra sobre isso do Alisson, que é um pesquisador doutor lá da Bahia. Veio para a FEIPAD para falar exatamente sobre isso. Essa construção, né, que a IA está tendo é um caminho aí desafiador, mas está sendo construído. Bacana. Porque você vai usar análise de imagem nesse caso, né? Então você sobe o drone, a câmera que importa, então o drone é só um maquinário para conseguir colocar a câmera naquela posição e você fazer todo o mapeamento. Outra coisa que já utilizam, né? Então, para cálculo de distância, então você coloca uma câmera aqui, numa determinada altura, já existem softwares para isso, você precisa de uma câmera específica, você bate uma foto aqui, você consegue medir, já uma câmera 360, o pessoal da Serpol chegou a usar... Isso tudo é IA. A Serpol já chegou a usar porque você sabe a altura da câmera, você sabe qual que é o ângulo de visão dela, você sabe qual que é o ângulo de visão dela, você consegue... Pode ter IA ou não, tá? Mas só que a IA entra na utilização do software, não para cálculo da distância, porque você, com geometria, você consegue chegar nos valores, mas só que a IA você utiliza dentro do software, que você seleciona uma área, ele já te dá tudo que você precisa de informação, entendeu? Boa. Então é bem bacana, ele começa já a calcular tudo que você precisa fazer, quantidade de material para essa área, então aí você começa a trabalhar essa parte, entendeu? Nós temos aqui, gera, por exemplo, apresentação de slides. De slides. Sim, né? Gama, você que apresentou pra gente. Eu gosto do Gama, uso bastante. Que mais? Pensando aqui, especificamente Tem mais alguma coisa? na área Na área da construção, mas até da própria empresa, alguma coisa que vocês têm mais visto aí ou recomendado pro pessoal? No dia a dia, no seu bolso. No celular, você hoje em dia tem notificação que a IA prioriza as notificações mais importantes para você. Como que ela faz isso? É uma mágica. Você não sabe o que está acontecendo no final das contas. Isso aí eu não mas conheço. ela prioriza. Gestão de tarefas também, organizar com a agenda. Sim. Tem aqui já em alguns softwares de gestão de tarefas que ela já te avisa que você vai atrasar. Você vai atrasar. Se continuar no ritmo que está, você vai atrasar. Que é uma IA de predição, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então já é utilizado. Tem várias que você vai montando e conectando. E vocês conseguem, então, mapear a empresa e até, dependendo das dores daquela empresa, conduzir qual é o conjunto de IAs que aquela empresa pode utilizar. A gente, assim, a IA, ela, na minha visão, ela serve para você eliminar um gargalo, certo? Eu acho que para você eliminar um gargalo, mas só que um gargalo que, se ela cometer um erro, você não vai ter grandes problemas. Tá. Entendeu? Então, assim, você define o papel dela e você vai executar essa tarefa. Ponto. Tá. Ela pode errar, eventualmente. E errou, você não pode ter um peso nesse erro, entendeu? Então, assim, o que a gente faz antes de tudo, tá? Depois do mapeamento, é a automação dos processos. Então, é um negócio que já é um processo que está bem definido, que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, mudando de software, porque não está integrado, e a gente começa a integrar as plataformas, quando possível, entendeu? Se a plataforma tem um ambiente para eu conseguir desenvolver em cima dela bacana, se não tiver, a gente não consegue fazer muita coisa, tá? Mas a gente começa com automação, antes de tudo. Não é a IA que entra logo de cara. A IA é para você potencializar. Exato. Então, o que acontece? Eu quero fazer o meu orçamento com IA. Legal. Vamos fazer um orçamento automático antes? Você chega na obra, você fala quais são os problemas, qual é a metragem de cada um, quando você dá ok, você chegou no seu escritório, o Excel já está pronto. Porque você não teve o tempo de fazer o Excel. Você não precisou desse tempo. Você respondeu um formulário, ao vivo. Você estava lá em loco, e trabalhando e respondendo esse formulário. Legal, você automatizou. Pô, dá para melhorar? Com a IA pegando previsão do tempo para os próximos não sei quantos meses, aí você pega precipitação e tudo mais para você corrigir os valores do orçamento, porque na engenharia civil tem bastante essa parte. É um caso de uso bem bacana. Mas só que antes de tudo, você vai enxutando o trabalho braçal que você tem. Então vai automatizando aos poucos. Depois você entra com IA.
entendeu? Aí é a ponta do iceberg. Você faz bastante coisa por baixo dos panos. É o mapeamento. Tem o mapeamento, a centralização dos dados. Implementação dos processos. Agora, pra gente finalizar, o que eu tenho visto bastante e buscado entender, fiz aqui, até criei um pra mim, mas vamos até conversar. Então, uma perguntinha aqui entre nós aqui. Essa consultoria, ela é cara de vocês? A INS? Cara, não, porque assim, a maioria assim, do pessoal que tá ali trabalhando ali, não, são empresas pequenas também. Sim. E aí, às vezes, você pensa, pô, às vezes a pessoa nem te procura porque pensa, você é louco, eu não tô conseguindo pagar nem um cafezinho, eu vou implementar isso aqui, mano, vai ser muito caro, entendeu? E às vezes a pessoa nem pergunta. E às vezes é viável. É viável. Sim, a gente tá com clientes de quantas pessoas? 6? O time tem 6 pessoas, o time da pessoa. Do cliente. Tem 3 pessoas, na verdade. 3? 3. Vamos lá. E contratou a gente para auxiliar eles numa nova etapa ali de mapeamento. De mapeamento ali que eles vão... processual mesmo. Mapeamento, implementação dos processos. 3 pessoas. Quem quem convidou vocês pro primeiro podcast tem desconto? Tem. Porra, com certeza. Por quê? Não, mas o que eu acho é importante essa pergunta, mas o que eu acho que é o seguinte, a gente... Permuta? Pode ser. O que acontece? Você parece o Zé, mano. Quem é Zé? É o Zé, pô, nosso calculista. É verdade. Já me falaram. Não é o Zé, entendeu? Já me falaram. Chama o Zé. Grande Zé, abração. Verdade, já me falaram isso. Mas, assim, a nossa empresa ela vai fazer os projetos de acordo também com a demanda do cliente. Por exemplo, eu não tenho condição de fazer agora, tal. A gente tenta ajudar ao máximo o nosso cliente para fechar com a gente. Parcelamento, sei lá, uma empresa de marketing, por exemplo. Eu quero contratar vocês. Beleza, a gente pode fazer a permuta como você falou. Faz alguns posts pra gente, faz alguma coisa pra gente, a gente resolve esse negócio dos processos para vocês. Então, acho que basicamente é isso. Muito bom. Eu tenho um dos conceitos meus de empresa, de empreendedorismo, tá? Ouvi de alguém, talvez se eu colocar a IA vai me avisar. É tal pessoa que falou isso. Mas é o seguinte, eu tento buscar para crescimento. Nós precisamos, e é o que eu tento buscar fazer, me concentrar naquilo que eu verdadeiramente sou bom e posso fazer a diferença da minha empresa e delegar todo o resto. Sim. Na medida do possível. Uhum. Nós estamos em 4 anos a Depat. Até 3 anos e 8 meses, vamos chamar assim, eu que fiz basicamente todas as artes para post de Instagram. Entendi. Entendeu? Comecei fazendo no PowerPoint, por aquilo que pareça. Aí descobri o Canva, fiz tudo que é o jeito. Sim. Fazia. Tem que fazer. Tem que meu fazer, primeiro tem que fazer carrossel que eu acontecer. fiz no Não meu adianta. perfil foi no PowerPoint. Não, mas tem que fazer, cara. É isso aí mesmo. Então eu fui aprendendo, então eu fiz todas as imagens. E particularmente Bacana. eu faço bem. Fica legal, fica bacana e tudo mais. Só que chega um ponto, você quer crescer, eu não posso mais investir o meu tempo nisso, porque temos condições para isso. A gente cresceu para isso. Uhum. E agora nós temos uma equipe, né, que faz esse tipo de trabalho. A gente encomenda as artes e a gente vem às artes. Então esse é o caminho. Como é que é, produção? E tem, claro, tem uma produção. A Sabrina que faz boa parte também das artes e organiza isso tudo. Mas então, ou seja, a gente delega para outros profissionais. Sim. Se você está travado aí, tá na hora de você pensar, talvez o ponto de crescimento seja processos, ou seja, usar a IA. Só que o meu receio é não usar a IA da maneira, com toda a potência que eu poderia. Por exemplo, eu descobri faz muito pouco tempo, de novo, eu não tenho problema nenhum não, eu sou tiozão, e usando na marra. E descobri que tinha o tal dos agentes da IA, Sim. do chat GPT. Então você não só pergunta para o chat geral, você cria um agente que vai te responder. Que vai te responder com muito mais eficiência. Isso. O que seria esse agente do chat GPT? Basicamente, você explica para ele qual que é a tarefa que ele deve executar. Então, quando receber uma pergunta, que é o nosso exemplo logo no começo ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender o que o colaborador está questionando ou reclamando, ver os pontos, então ele tem que ir até uma base de dados, pegar essa informação. Vai ter que ir até o Google Drive, pegar essa informação do Olerite, que é um PDF,
né? Que a contabilidade envia para o cliente. Então, ele tem uma tarefa muito bem específica. O agente ele tem uma tarefa. Você treina ele Isso. para qual tarefa ele tem que fazer e qual a informação e como ele vai passar esses dados. Que é um processo. Você define um processo explicando para ele. Que aí não de dá pra maneira fazer verbal. isso no chat direto. Dando os Não, exemplos. escrevendo, etc. exato. Não, tudo bem, mas no chat aberto ali que você abre, ele não vai te responder isso. Não, exato. Você tem que configurar ele para isso. Você tem que configura explicar. um agente só para isso. Exato. Você Você configura. coloca todos os dados que você quer que ele exiba, por exemplo, né? Coloca tudo lá, ensina ele como que ele tem que transmitir isso para a pessoa, né? Isso. Para o usuário em si. E aí, ensinado ele e colocado, né, tudo isso, né, todos os documentos, quais são os caminhos dos documentos, né? Esse documento eu pego no Google Drive, esse documento eu pego no software de ponto e etc. Ensinado tudo isso, você já tem o agente já, né, propriamente dito. Né? Tá. É. Eu poderia, então, criar um agente, que eu estou pensando em criar para a FSL, e talvez esse seja o nosso primeiro projeto juntos. Qual que é o processo? Nós escrevemos o nosso laudo técnico. Um laudo técnico de uma inspeção especializada, de uma inspeção predial e tudo mais. Vou pegar a especializada, onde o objetivo é analisar um problema, dar uma resposta sobre esse problema e muitas vezes a solução sobre esse problema. Ele vai vir, muitas vezes, um documento, apesar de que a gente tenta aqui ser o mais enxuto possível, mas vai vir com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 páginas. A gente sabe bem. Tá? Muitas vezes, nós precisamos desse processo, mas muitas vezes a resposta está em um parágrafo. A resposta ela é... Ele tem que ficar lendo Mas tudo, sim, né? mas- Relatório fotográfico, tem uma uma série de questão. questões. Tem uma precisa. série de questões. Então, Exato. O que nós já implementamos em um, só que nós fizemos ali um pouco que... Com um chat geral e refinando ele, daí me veio a ideia de criar um agente só para isso, até porque eu posso criar um agente e ter um link que todos da minha equipe usam esse mesmo link. Exato. É isso aí. E Ou aí pode você- embedar no WhatsApp, por exemplo. Olha só. E o teu prompt não precisa ser mais simples. É só falar, faça isso. Você não precisa criar um prompt com Não, toda por uma quê? estrutura. Porque você já preparou ele. Isso. Então pronto. Qual que é a minha ideia? Pego, treino esse agente, mostrando para ele que eu quero que ele transforme esse laudo de 50 páginas em uma página. Isso. E aí eu vou treiná-lo para dizer o seguinte, eu quero que você coloque o dado do condomínio do cliente, o objetivo, quais ensaios que foram realizados de maneira simplificada, qual que foi o diagnóstico e qual que é a terapia, e quais são os principais pontos de atenção e tal. E aí se eu consigo fazer isso, se eu pegar isso, faço o primeiro, mostro o que preciso, calibro e mostro, é neste padrão, e tem esse agente treinado, se o Jonathan chegar, pega esse link, sobe um PDF e fala, me produz o resumo técnico. Esse agente já vai me produzir o resumo vai procurar no documento Sim. aquelas informações que eu Que estou você pedindo, treinou ele. que eu treinei ele, e Exato. aí ele vai ter aquela resposta, vai Sim, revisar é e isso tudo aí. mais. Dá bom isso, não dá não? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas e o legal é que você consegue calibrar. É justamente isso. Você consegue fazer ajustes finos, que a gente chama. Né? Então você tem ali você define o agente, para que ele serve, como ele vai executar determinada tarefa. E aí o ChatGPT hoje ele abre uma página para justamente você fazer esses pequenos ajustes. Eu esperava que você me respondesse dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E ele vai se comportando. Você vai conseguindo ajustar o Ele comportamento vai dele. melhorando, ele vai ficando tornando exato. cada vez mais eficiente. Exato, e lógico, você vai começando a colocar ele dentro de uma caixinha, entendeu? Porque aí você colocou limites ali nele. Então, por que entendeu? eu quero criar outro agente? Porque eu estou usando no geral. Eu gosto muito. Eu escrevo um texto. Então você está com uma ideia, ou eu falo às vezes no carro, eu coloco para gravar, ou é eu mais escrevo fácil, um né? texto, né? Ou agora com cloud. Aham. Tudo aqui são informações. Então vamos pensar o seguinte. Eu vou até talvez fazer esse teste. Se nós tivermos aí uns 50 comentários, meta de like. Uma vez eu fiz com a Manu, ela tinha uns 4 anos. Tal. Vamos gravar um vídeo, ela falou, meta de like, 50 mil likes. Né? Enfim, se talvez tiver muito pedido, se chover de pedidos, a gente até vai disponibilizar para baixar o resumo que o Cloud vai criar na íntegra para você conseguir observar. Eu vou pegar isso, vou pedir para o chat transformar num texto, certo? Que eu pego, nós temos esse documento, um texto, aí desse texto eu peço pro chat transformar em slide, para poder, e aí eu jogo no Gama e transformo em slide.
E a gente tem uma apresentação sobre IA pronta daquilo que nós conversamos aqui. Mas se eu treinar um agente específico, que é gerador de textos em slides, eu vou conseguir calibrar, porque às vezes não sai, né, daquele jeitinho. E de repente, se eu tenho uma IA disso, eu só pego o texto que eu produzi, que eu criei, que eu escrevi, um artigo meu e tal, jogo nesse agente e falo, faça seu trabalho. E já me transforma ali em slide. E aí eu posso dar uma palestra sobre um texto que eu escrevi. Mano, isso é muito louco. Explode a cabeça de vocês. Nós já passamos do horário porque isso aqui é muito louco. Só aproveitando, assim vamos mesmo, lá, cara. rapidinho. Eu sei, 2 minutos. A Anthropic tem um gerador de agente. A Anthropic é a detentora do Claude, que é um chat GPT da vida. Tá? É a detentora do Claude. E se você for no dashboard de .anthropic, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, você tem um gerador de agentes. Então você entra com o que você deseja e ele vai melhorar todo aquele seu texto para você conseguir copiar e colar para ele agir como um agente, entendeu? Para criar o agente. Você vai ver que ele vai começar a usar conceito de tag, que é um conceito mais avançado, não vem ao caso. Eu quero olhar para você, que é tiozão ou tiazona, não sei se pode falar tiazona, tiozão igual eu. Tudo isso é incrível. Mano, mas eu não quero nem aprender, velho, porque eu não quero espaço na minha mente para aprender isso. É por isso que eu quero contar com vocês, que vocês vão crescer, nós vamos inundar IA nessas engenharias. Porque eu quero falar, pô, isso é muito incrível, mas eu tenho que estudar o que é o negócio, tenho que pegar, tenho que colocar. Se eu tiver parceiros que me ajudam nesse processo, melhora muito. Com certeza. Gostei, é um bom mercado. Pô, vamos colocar INS. Por que INS? Improvement Solutions. Como que é? Improvement Solutions, melhoria e soluções. Muito bom. A gente colocou em inglês Melhoria para por melhorar a conta... venda. Improvement Solutions. A galera achar que é da gringa. Melhoria, né, que é a minha parte de processo. Melhoria aí? E soluções, que é a parte Podia de ser automação. MS, né? MES. Mas não, INS. É isso. Fica A solução dica. porque a gente não quer que o cliente Agora, contrate pessoas para fazer uma determinada tarefa. Não é que não contrate. Se Deus quiser, vai contratar muitas, porque vai crescer junto com a gente. Mas ele não precisar ter uma mão de obra específica de um programador, não precisar ter uma mão de obra específica de um engenheiro de produção. Sim. A gente quer entregar a solução. Então, olha, essa é a matriz de priorização, essas são as entregas que você tem que fazer a curto, médio, longo prazo e essas que você não deve fazer. Se você quiser, a gente faz para você. A gente faz. Então, a gente já chega com a solução, entendeu? A gente vai fazer. o que eu poderia falar? No seu software. Se eu fosse vender o trabalho de vocês, sabe como eu venderia? Nós é meio desenrolado nessas coisas de venda e empreendedorismo, né? Vocês são gestores de processos. Que, na verdade, toda empresa deveria ter. E as grandes empresas têm gestores de processos, que vão fazer a gestão de todos os processos da empresa e melhorar nisso. Só que as empresas menores, quanto custaria ter um ou dois, um gestor de processo dentro da sua empresa? Talvez seria o quê? 5, 10 mil reais? Eu não sei quanto que um gestor de processos, pelo menos iniciante ali, teria sobre aquilo. Só que, como eu não preciso da totalidade de tempo daquele gestor de processos, a NIS consegue ser gestor de processos de 15 empresas. Exato. E, na verdade, eu acabo pagando uma fração disso tendo um gestor de processos da minha empresa, externa à minha empresa. Exatamente. Com a visão de fora e não tendo vícios de processo. Boa. Mas agora, Isso, para finalizar, um primo meu mandou mensagem aqui, e quando as pessoas produzem um texto no chat GPT direto, e fica aquele negócio que não foi você que gerou, e aí tem uma questão, né, de até da descredibilidade intelectual. Olha, bonita essa palavra. Gostei também. Existem mecanismos que detectam se aquele texto foi de IA? Sim, principalmente a Com faculdade usa justamente para ver se não tem plágio, não tem... Foi isso mesmo. Eles têm, na verdade, você sobe o documento, né, num site, e esse site já vê quanta porcentagem tem de cópia e cola, e se teve IA envolvida no... Meu primo perguntou qual que é o nome do site. Nossa, não vou saber, não. Puta, é que eu não lembro. Porque é bom você passar antes, né? De você jogar... Putz, eu não lembro o nome agora, mas... Tá bom, eu não me recordo, pego mas existem IAs para humanizar o texto. Meu Deus. IAs para desiasizar o que foi IAizado. Exato. Isso. Entendeu? É isso aí, cara. É uma coisa de louco. É uma loucura. Se for Muito pensar. bom, mano. É isso aí.
Eu nem vou falar que vou perder meus cabelos. Os nossos. Nem ele, né? Tá tudo certo. Exato. Tá Graças a Deus a gente tá Eu já seguro tô- com relação a isso. Tô indo pro caminho. Você tá, mas ainda tá pra esconder bem, né? Dá Ainda pra tá dando dar uma... É. Iá, me ajuda. É. Como pentear o meu cabelo de forma a absorver exatamente. os efeitos, É. tudo mais. Depois você, olha pra câmera e finaliza esse podcast com a mensagem que você quiser passar para a humanidade. Bom, eu gostaria de agradecer ao Felipe, a Depati também, pela oportunidade. E é isso, a Enes aqui tá para ajudar a eficiência dos seus processos e da sua empresa. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter ficado esse período aí com a gente. Precisando de ajuda com relação a esse assunto, pode chamar. A gente é bem aberto, a gente gosta de auxiliar mesmo. Então, dependendo, lógico, se for perguntas, a gente sempre vai auxiliar. Se quiser mão na massa, aí a gente é obrigado a cobrar. Mas... Jamais peça de graça, a única coisa que eu sei pra fazer é pra ganhar dinheiro. Exatamente. Exatamente. Mas a gente sempre auxilia, tá? A gente com instrução e tudo mais, às vezes você tá com dúvida em qual caminho seguir, a gente pode te auxiliar nisso. E tamo junto, bora pra cima. Muito bom, vocês têm que estar mais próximo da comunidade Adepati. Recebe vocês de braços abertos pra gente ter, né, esse movimento. No Enapati, primeira mão, no Enapati, nosso Encontro Nacional de Patologia das Construções, que vocês estarão presentes, assim, Com espero. certeza. Né? Ali pra gente ter essa interação, você tem dúvidas e tudo mais. E tá chegando, né, gente? Meu Deus do céu, estamos em março, gravando. Julho já é o evento. Tá muito próximo aí. Muitos de vocês já vão estar assistindo esse podcast, já passou de abril, de junho, talvez já passou do Enapati, aí você perdeu, mas depois terá outro. Nós teremos um painel para falar sobre IA na nossa patologia das construções, principalmente na elaboração dos textos técnicos. Então, será um assunto em pauta. E o Enapati não acontece só lá no palco. Acontece nas interações. Sim. Então, estar ali presente e nós tratarmos disso, vocês estando lá, certamente nós os referenciaremos, porque serão portas importantes para a gente trocar uma ideia. Tá aí a permuta. Enfim, e dentro desse caminho da inteligência artificial, a gente vai construir a nossa história, potencializando, melhorando. Então, venha para o Enapati também, esteja com a gente, faça a sua inscrição e vamos potencializar o nosso trabalho. A grande questão eu vou terminar que eu fico doido com esse negócio de IA. Gerou um problema também a IA. Porque alguns vão dizer o Muitos seguinte... problemas. Vão dizer o seguinte... mas agora é fácil. Você joga na IA lá e melhora o texto. Você joga não sei o que lá, melhora não sei o que lá. Você joga não sei o que lá, melhora não sei o que lá. Ótimo. Qual que é o problema? Agora, o nosso nível de busca pela excelência aumentou. Com Não, com certeza. Irmão, certeza. você escreveu um texto, Com certeza. você nem no chat passou, aí tá de brincadeira. Aí vem aquele erro clássico, crasso, pesado. Pô, tá aí a ferramenta. Entendeu? Eu não consegui, não tive tempo para fazer um slide. Não tem como mais você falar que não conseguiu, que não dá para fazer, entende? Então gerou um problema porque gerou uma responsabilidade. Não dá mais para aceitar alguns errinhos de ortografia. Porque, meu amigo, ou você faz de um jeito, ou pelo menos passe o básico. Você exato. tem ferramentas para isso. Então, se hoje cria-se ferramentas, às vezes eu vou analisar alguns materiais, mano, a ferramenta tá aí. É para ser usado. Então vamos usar e usar com capacidade técnica. E vamos embora. Eu vou fazer uma parte 2 depois, porque isso aqui é muito bom e nós precisamos potencializar as nossas IA. Cuide bem da sua IA. Exatamente. Tchau. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Valeu, brigadão.